Aquele dinheiro que você escondeu tão bem, Lena, cadê? Não é para o carro novo que você tanto sonha, mas eu preciso de um televisor de última geração para minha mãe e um sistema de som para minha oficina. Sua velha companheira de 10 anos ainda aguenta mais uns bons quilômetros, não precisa desse drama todo. Mas a resposta que ele esperava não veio. Em vez disso, só o som dos passos dela se afastando pela casa, enquanto ele, paralisado, via seus planos desmoronarem ali mesmo, no meio da sala. E é assim que começam as histórias que mais nos tocam, não é mesmo? Cada família tem as suas, mas algumas ressoam tão forte que parecem espelhar nossas próprias batalhas. Essa aqui, por exemplo, é daquelas que faz a gente balançar a cabeça, suspirar e pensar: como é que a gente chega a esse ponto? O carro engasgou mais uma vez, tossindo como um velho fumante no meio da rua. Selena bateu o volante com as duas mãos, frustrada, e saiu da máquina sem nem olhar para trás. Onde você acha que vai? Gritou Oleg do banco do motorista, claramente sem a menor intenção de abandonar o conforto duvidoso do carro para enfrentar a chuva de outubro. Olha o painel, seu gênio. Não está vendo que o carro não pega? Ela disparou, já com um pé na calçada. Dá mais uma chance, Lena. Só precisa de jeito. Ele insistiu, torcendo o rosto como se tivesse chupado um limão inteiro. Ela apenas balançou a cabeça, impaciente. Não tenho tempo para isso. Não vou me atrasar de novo. E eu? Vou ter que pegar lotação agora, ele reclamou com a voz fina como a de uma criança birrenta. Lena nem se deu ao trabalho de responder. Seguiu em frente, ignorando os chamados dele, a chuva molhando seus cabelos, o coração acelerado pela raiva e pela pressa. Não era a primeira vez que aquele carro a deixava na mão. E pior, não seria a última. No trabalho já tinham começado a fazer comentários velados sobre seus atrasos constantes. Perder o emprego era a última coisa que ela queria, mas se continuasse dependendo daquele monte de sucata sobre rodas que Oleg teimava em chamar de carro, era exatamente isso que ia acontecer. Um dia aquele transtorno sobre 4 rodas ia falhar de vez, e ela ficaria sem trabalho, sem dinheiro e muito provavelmente sem paciência. Não que Lena sempre tivesse odiado aquele carro. Há uma década, quando seus pais o presentearam, ela chorou de emoção. Era a realização de um sonho, sua primeira máquina, sua liberdade. Nele, ela chegou ao próprio casamento, transportou suas caixas para o primeiro apartamento alugado, viveu 1000 histórias. Mas tudo mudou quando Oleg passou a dirigi-lo. Não dava para entender o que ele fazia com o pobre veículo, mas depois de um mês de uso constante, o carro começou a dar sinais de cansaço extremo. Apagava no meio da rua, a fiação fumegava, os ruídos do motor pareciam gritos de socorro. Ela reclamava, ele negava. Lena, eu conserto. Não foi culpa minha, o carro é velho, dizia como se isso resolvesse algo. Até que, por um acaso do destino, ela flagrou sua própria máquina cortando a estrada a uma velocidade absurda. E não era Oleg sozinho. Ao lado dele, no banco do passageiro, estava sua mãe, com um sorriso de satisfação no rosto. O porta-malas e o banco traseiro transbordavam de caixas pesadas, tão cheias que o carro raspava o asfalto. Quando Lena confrontou o marido, ele, é claro, inventou uma desculpa esfarrapada. Fui trabalhar o dia todo, o carro estava estacionado, e minha mãe nem saiu de casa. Mentira tão mal contada que doía. Sem pensar 2 vezes, ela ligou para a sogra, colocando a chamada no viva voz. A resposta veio rápida, sem filtros. Ah, Lena, meu amor, como está a coluna do meu filhinho? Coitado, hoje carregou umas baterias de ferro e uns entulhos da reforma sozinho, deve estar todo dolorido. Você cuida bem dele, faz umas massagens. Lena cerrou os dentes, despediu-se com educação forçada e encarou Oleg, que mesmo envergonhado, ainda tentou se justificar. Ajudei minha mãe uma vez e agora sou vilão? É só um carro, Lena, não precisa fazer desse tamanho. Ela não fez. Apenas decidiu que dali em diante, as chaves daquele carro não sairiam mais das suas mãos. E de quebra começou a juntar cada centavo para comprar outro, mais novo, mais confiável. Enquanto a grana não chegava, levou o velho companheiro para uma oficina, na esperança de deixá-lo em condições mínimas de uso. Oleg surpreendentemente se ofereceu para ajudar. Escolheu um mecânico, levou o carro, negociou o serviço e, pasme, pagou a conta. Lena até se emocionou, até descobrir a verdade. No primeiro dia após o concerto, ela pegou o carro mais cedo, já que Oleg tinha uma reunião urgente no trabalho. Ao frear no semáforo, percebeu, horrorizada, que os freios não respondiam. O impacto contra o carro da frente foi inevitável. Furiosa, ela correu até a oficina para exigir explicações, mas o que ouviu a deixou ainda mais estarrecida.
Oleg tinha retirado o carro antes da hora, alegando ter encontrado um serviço mais barato, e levado embora o dinheiro do conserto. Naquela mesma noite, ele chegou em casa como um furacão, suando, falando sozinho, agitado. Oleg, o que está acontecendo? Ela perguntou, confusa. E então veio a bomba. Lena, cadê aquele dinheiro que você guardava? Eu preciso dele. Não é para o seu carro novo, não. Eu prometi um televisor de tela plana para minha mãe e um som novo para a oficina. Sua velha lata ainda roda mais 3 anos, não precisa desse exagero. Ela o encarou, incrédula. Sério que você está falando isso agora? Depois de tudo? Eu quase morri hoje porque os freios falharam. Tive que pagar o conserto do carro que bati, e ainda descobri que você mentiu sobre a oficina. Oleg empalideceu, sentou-se no chão como se as pernas tivessem falhado, e por um segundo, Lena achou que ele estivesse preocupado com ela. Até ele abrir a boca. Você que é a idiota. Podia ter chamado a polícia, tirado uma grana do outro motorista. E agora? Como vou explicar para minha mãe que não vou levar o televisor? Ela está me esperando. Lena olhou para a mala já pronta ao lado da porta, sorriu sem alegria e balançou a cabeça. Sabe, eu já devia ter ido embora há muito tempo. Mas queria olhar nos seus olhos uma última vez, só para ter certeza de que estou fazendo a coisa certa. Agora tenho. Obrigada pela confirmação. E com a mala na mão, ela saiu pela porta, sem olhar para trás. A porta se fechou com um clique suave, como um ponto final na frase que ela tanto tempo queria escrever. Lek, finalmente compreendendo o peso daquelas palavras, arremessou-se em direção à saída, a voz embargada pela urgência. Espere. Como assim você vai embora? E por quê? Nem sei por onde começar. Ele passou os dedos pelos cabelos, a mente um turbilhão de justificativas mal costuradas. Talvez, porque quase morri por causa da sua bondade. Ou porque cansei de engolir suas mentiras como se fossem verdades baratas. Os olhos dela, secos e firmes, cravaram-se nos dele por um último segundo. E as nossas economias? O que eram nossas, aliás? Lek engoliu em seco, a memória traindo-o na hora mais inconveniente. Nossas? Quando exatamente você depositou algo nessa conta, hein? Ah, não se lembra. Que coincidência. Eu também não. Um sorriso amargo curvou seus lábios. Elas eram minhas, e agora não são mais de ninguém. Adeus. O ar da rua bateu em seu rosto como um sopro de liberdade. Com as mãos ainda trêmulas, ela discou o número do táxi e 30 minutos depois, já rolava pela estrada em direção à casa dos pais. Não houve hesitação. No dia seguinte, o pedido de divórcio foi protocolado. Um mês depois, o papel timbrado com a palavra solteira chegou como um certificado de sobrevivência. 6 meses se passaram e lá estava ela, ao volante de um carro que, embora não fosse novo, brilhava com a promessa de um recomeço. Sim, ela havia mentido para Lek naquela última discussão, não gastara tudo. Uma parte das economias resistira, escondida como um trunfo contra o azar. A venda da ajuda dos pais e um pouco de teimosia transformaram-se naquela máquina prateada que agora cortava o asfalto com elegância. E então o destino, sempre irônico, resolveu brincar com ela. No semáforo, entre o amarelo e o verde, um rosto conhecido surgiu no carro ao lado. Oleg! Seus olhos se arregalaram quando a reconheceu, a boca entreaberta como se as palavras tivessem ficado presas na garganta. Lena, porém, não deu tempo para reações. Com um toque suave no acelerador e um sorriso que era metade triunfo, metade despedida, ela avançou assim que o sinal abriu. Filha, por que essa crueldade? O riso do pai ecoou pelo habitáculo, enquanto pelo retrovisor o ex-cunhado encolhia até virar um ponto distante no horizonte. Ela apenas encolheu os ombros, os dedos brincando com a direção. Por cada mentira que engoli. Pelos 10.000 que sumiram na batida. Pelo televisor que ele jurou comprar para a mãe dele, enquanto eu contava moedas para o aluguel. O carro ganhou velocidade, levando consigo o passado, e pela primeira vez em anos, o futuro parecia mais leve que o ar.